Porque você não consegue ser um líder disciplinado. É sobre isso que nós vamos falar no Worship Backstage de hoje. E nós não só vamos falar o porquê, mas também vamos te ajudar a se tornar um líder disciplinado. Tá começando agora mais um episódio do nosso Worship Backstage, os bastidores da adoração. E nós vamos falar sobre disciplina, resiliência e o porquê você não está conseguindo ser um líder disciplinado. O porquê você não está conseguindo manter o curso. Você ouviu várias dicas aí pela internet, várias estratégias, várias ideias muito legais, vários conceitos muito bacanas para você aplicar dentro do seu ministério aí de louvor, equipe de mídia, mas você se vê em qual situação? Frustrado, desanimado, não consegue manter uma consistência. Uma semana tá tudo bem, na outra semana não tá indo nada bom. E hoje eu vou falar com você sobre o principal motivo que isso acontece. Vou te explicar o porquê isso acaba acontecendo com a gente e como a gente pode sair dessa situação. De um nível de inconstância para começar a construir a nossa constância. Perceba que eu não disse de um nível de inconstância para constância. Eu disse de um nível inconstante para começar a construir a sua constância, tá? Então eu vou te explicar para te dar um panorama e conseguir te situar de como nós, e o porquê, na verdade, nós não conseguimos ser constantes. Eu vou tentar te explicar de uma outra forma, tá? Eu acho que isso vai te ajudar. Olha, Jonathan, gosto da área de dados. Por quê? Porque na área de dados, né, de análise de dados, você consegue metrificar, né, o resultado de alguma coisa. Você consegue desenvolver métricas que delas você vai gerar indicadores para te mostrar tendências. De novo, eu gosto dessa área de dados porque você consegue metrificar e tirar informações, e essas informações, na verdade, esses dados, essas métricas, vamos devagar, essas métricas vão te mostrar ou vão gerar indicadores, e esses indicadores vão te mostrar tendências, e com essas tendências você vai ter informação. Por quê? Vamos pro arroz com feijão. Porque o principal motivo de eu e você não conseguimos termos constância, porque não conseguimos metrificar, né, ou quantificar o resultado daquilo que nós estamos aplicando. Esse é o principal motivo, ao meu ver, que transforma uma pessoa inconstante ou constante em inconstante. E é bem difícil. E aí a gente se depara no principal problema da dificuldade da metrificação dentro do ministério, dentro de departamento, dentro de uma equipe de mídia, do ministério de louvor. Porque como que você metrificaria algo que é de certa forma lúdico, algo que é de certa forma, como que eu posso dizer, de um ponto de vista, cada um tem um ponto de vista, e aí como que você vai metrificar isso? Esse é o problema. Por quê? Porque se a gente trazer para o natural, por exemplo, quando a pessoa ela quer emagrecer, por exemplo. Aí ela quer emagrecer e aí ela sabe onde ela está e aonde ela quer chegar. E aí, né, se sabe onde ela está e aonde ela quer chegar, existem várias pessoas na internet que vão ensinar para essa pessoa como ela pode chegar. Um método, um processo, um meio, um passo a passo, né, uma trilha que a pessoa pode seguir e ela vai chegar naquele resultado que ela pretende. E como que ela vai saber se o que ela está fazendo, ou aquele método, ou aquele processo, aquele passo a passo está dando certo? Metrificando, com as métricas. Por quê? Porque no dia que ela estiver desanimada, porque sempre existe esse dia, né? Apesar de existir várias técnicas, apesar de existir várias estratégias para você... apesar de existir várias métricas, apesar de existir várias estratégias para você criar, frutificar, multiplicar, abençoar, desenvolver o seu ministério, seja ministério de mídia, louvor, jovens, independente do seu ministério, sempre vai existir esse dia ruim, esse dia mau, esse dia do desânimo, esse dia do cansaço, esse dia que você não quer participar do ensaio, esse dia que você não quer discipular ninguém, esse dia que você não quer ter paciência e ensinar ninguém. Sempre vai existir esse dia. Então, voltando ao nosso início da nossa conversa, a ideia aqui é, primeiro, o principal motivo que nós não conseguimos manter a constância, apesar de termos muitas ideias boas, é a capacidade de não conseguir metrificar o resultado, metrificar o que a gente está fazendo, o método. Porque pode existir vários métodos, mas o que vai realmente dar resultado é quando você metrificar no papel, no aplicativo, de alguma forma, no bloco de notas ou até mesmo, dependendo do nível da sua afinidade. E isso é de personalidade e personalidade, até numa planilha. O problema, para mim, é que nós não conseguimos metrificar, quantificar, fazer uma análise quantitativa e qualitativa do que está acontecendo nesse processo que nós estamos abordando, nessa metodologia que nós estamos implementando. Então, primeira coisa que você tem que entender, quando a pessoa ela quer emagrecer, quando a pessoa quer saber se o negócio dela está dando certo, ela precisa pegar os dados que ela tem
as informações que ela tem, e com essa base dessas informações, com essa base de dados, que a gente chama lá na área de tecnologia, na área de dados, essa base de dados, esse banco de dados dela, e esse banco de dados dela com esses dados, ela vai conseguir criar indicadores. E esses indicadores são como um velocímetro de um carro, são como o nível de combustível de um veículo. Vão indicar, mostrar tendências. Está baixando, está subindo, está melhorando, está acabando. Estamos rápidos, estamos devagar. Então a ideia é exatamente essa. Então, primeiro, para mim, o principal motivo é de que um líder ele não consegue ser disciplinado porque ele não está vendo resultado. E como é um resultado de forma lúdica, né? É um resultado que não se mede com números algumas das vezes, é difícil de você quantificar, metrificar, né? O resultado desse processo, o resultado desse método. E é sobre isso que eu quero falar. A primeira coisa que vai fazer você construir a sua disciplina é você medir o resultado. Lembra desses reloginhos? Não sei se você tem esse tipo de reloginho aqui, essa pulseira, por exemplo, que mede seu batimento cardíaco, que mede a quantidade de passos que você dá no dia. E aí, conforme passam-se os dias e os meses, você vai vendo na sua tabelinha, eu estou só ilustrando, beleza? Você vai vendo na tabelinha o resultado, o seu resultado. Você vai conseguir medir ao longo do tempo o resultado que você está tendo. Então, a primeira coisa é criar um sistema de metrificação. Por que, Jonathan, eu preciso criar um sistema de metrificação, de quantificação, um sistema de análise para me saber se as coisas estão dando certo? Por quê? Porque no dia mal, uma das coisas, não é a única, mas uma das coisas que vai te dar o combustível, vai te fazer continuar, é você saber que está indo para o caminho certo. É você saber que as coisas estão dando certo. Se você só metrificar no lúdico, se você só metrificar na sua cabeça, por exemplo, esse mês o grupo está indo bem, o ministério está indo bem, todo mundo participou dos ensaios, todo mundo compareceu nos discipulados, todo mundo cantou bonito, só que aí na outra semana, por exemplo, ou daqui 2 semanas, o que vai acontecer? Daqui 2 semanas, metade do grupo desapareceu, as pessoas desanimaram, desistiram. E aí você, como líder, começa a se frustrar, começa a se desanimar, começa com aquela decisão, ou com aquela forma, ou aquele pensamento, essa palavra certa, aquele pensamento que vem na sua cabeça de desistir, de largar mão de tudo. Por que você quer largar mão de tudo? Porque você está metrificando, você está olhando para o momento e não consegue ter uma outra visão do todo. Você não consegue ver o resto, você só está vendo um corte. Você só está vendo o que está diante de você. E aí, talvez nesse dia mal, o que está diante de você é um grupo que está descompromissado, é uma pessoa talvez que esteja te dando muito trabalho e o resto, você não consegue ver o resto, né? Você está tão focado, você está, se chama, né? Você está numa visão de túnel, né? Uma visão que só vê um problema e aquele problema não sai da sua cabeça. Você não consegue ver o resto do todo. Por isso que eu penso dessa forma. Você tem que arrumar um jeito de metrificar. Tá? Mas aí você tá me ouvindo aí e tá quase saindo desse vídeo pensando, pô, Jonathan, não tem como eu metrificar uma coisa que não existe uma métrica capaz ou fácil de se fazer. Por quê? Porque são métricas, e é isso que começa a complicar, porque são métricas que são importantes para você, e isso depende de líder para líder, tá? Existe um consenso comum. O que é um consenso comum? Na minha cabeça, tá? Vamos lá, eu tô tentando te explicar a minha linha de raciocínio. Qual que é o consenso comum? O consenso comum é que, tipo, todo mundo, um líder deseja que todo mundo, coisas comuns, o que todo líder praticamente quer. Que nos ensaios todos compareçam, que nos discipulados todos compareçam, que todos tirem o louvor, principalmente o ministério de louvor, que todos cantem o louvor certinho, principalmente para ministérios, desculpa, ministérios de jovem, crianças, etc. Que todo mundo faça o gesto bonito, que todo mundo venha preparado, né? Basicamente é isso. Que todo mundo esteja com a letra na ponta da língua, né? Basicamente é isso que a gente quer, certo? Só que isso acaba sendo, esse é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro nível que a gente consegue metrificar, né? Mas esse nível não será o suficiente. Por que, Jonathan, não será o suficiente? Porque presença em ensaio não significa qualidade, né? Por isso que tem a análise quantitativa e qualitativa, de qualidade, né? Quais são os indicadores, os ponteiros que nos indicam a qualidade do nosso serviço, do nosso produto. Eu sei que eu misturei um pouquinho aqui, mas eu vou tentar chegar com você até onde eu tô querendo chegar, tá? Mas são indicadores que nos mostram, né, que nos indicam
a qualidade do nosso grupo. Então, as análises quantitativas são análises de se todo mundo está indo para os cultos, se todo mundo está participando de todos os ensaios, se todo mundo está participando dos discipulados. Isso é fácil de você metrificar. Você pode fazer isso uma vez por semana, né? Você pode fazer um dia antes do ensaio, ou no dia do ensaio, depois do ensaio, sabe? Antes ou depois do ensaio, você pode fazer uma lista de presença. Uma lista de presença não é que todos têm que assinar. Esse é o problema, né? Porque muitas das vezes eu já vi líderes fazer isso. Vamos fazer uma lista de presença, uma lista de chamada, igualzinho na escola, né? Aí todo mundo tem que ir lá assinar a lista de presença. Talvez não seja uma ideia legal. Por que talvez não seja uma ideia legal para você fazer aí no seu ministério? Porque dá aquela sensação que é uma obrigação, né? Apesar de ser algumas das vezes, mas dá aquela sensação de obrigação para os seus liderados, para o seu grupo, né? Então o que você tem que fazer? Uma lista de chamada interna, né? Talvez você com o seu líder, talvez com você com o seu segundo, né? Você e com o seu regente, não sei se sua congregação ainda trabalha com regente, mas você e seu regente, você e o seu segundo. Por quê? Porque vocês fazendo essa lista de chamada, essa lista de presença, você vai conseguir não deixar passar por qualquer problema que você esteja passando, dor de cabeça, problemas em casa, problemas do trabalho, problemas particulares. Você não vai deixar passar a falta de alguém. Você sempre vai estar de olho. Por quê? Porque no dia do ensaio você vai fazer uma lista interna, você vai colocar o nome das pessoas, o dia e o nome das pessoas que compareceram no seu ensaio, o dia e o nome das pessoas que compareceram no dia da oração, no dia do discipulado, ou o dia e o nome que as pessoas que estão indo pro culto do seu departamento. Isso é interessantíssimo, tá? Dá pra você fazer perto do final do culto, ali perto, você já sabe mais ou menos a rotina da sua congregação. Então ali perto do final do culto ou durante o culto você pode olhar ali, dar uma olhada para o redor, né, e marcar as pessoas que estão comparecendo no dia e as pessoas que estão comparecendo no culto. Com isso, você vai começar a perceber a falta das pessoas. Além de perceber as faltas, você não vai ser injusto com as outras pessoas. Então, você não vai ser injusto com pessoas que não estão fazendo e você não está vendo, porque normalmente a gente acaba dando mais atenção para os problemas. Você já parou para pensar nisso? Que nós como líderes, nós como pessoas que estão na frente do departamento, a gente acaba dando mais atenção para o problema, para as pessoas que não estão dando certo, para as coisas que estão dando errado. Normalmente, muitos líderes acabam dando mais atenção para o que está dando errado e não percebem o que está dando certo. Então essa primeira análise quantitativa, ela vai te mostrar coisas simples que você vai conseguir ver no sentido de que aquela palavra que você deu tá dando efeito, as pessoas estão... O número tinha... Antigamente vinha 3 pessoas do seu grupo pro culto durante a semana. Agora não, agora tá vindo 10 pessoas, agora tá vindo 7 pessoas. E aí você vai começar a ver, se você for um pouquinho... Aí eu tô tentando me segurar, mas se você for um pouquinho mais desejoso em criar uma análise, você vai conseguir metrificar durante o mês, durante o ano, a frequência daquela pessoa. E aí você vai conseguir ver de forma quantitativa. A gente não tá falando de qualidade ainda, de quantitativa, as pessoas que estão comparecendo, as pessoas que estão se esforçando para estarem presentes nos ensaios, nos discipulados, nos cultos. Perfeito? Perfeito até aí. Então você consegue ver de forma quantitativa, certo? Só que essa análise não vai ser o suficiente. Por que, Jonathan, essa análise não vai ser o suficiente? Porque vai chegar um momento que, apesar de eles estarem presentes, as pessoas, eu tô falando de qualquer tipo, desde jovem, adolescente, adulto e homem barbado, né? Então, desde o homem mais velho até a criança mais nova, você não vai chegar a um nível de qualidade. Por quê? Porque você só está medindo quantidade, perfeito? Então, a análise quantitativa te leva até um X momento. Ela só te leva a indicadores de quantidade, não te leva a indicadores de qualidade. E aí que está o problema. Então isso vai te ajudar pra caramba. Você que tá em disciplina, você que tá querendo sempre, toda semana, desistir do seu departamento, desistir do seu ministério, desistir do seu grupo. Se você fizer isso, não precisa anunciar pra todo mundo. Mas se você internamente, você começar a fazer todos os cultos, como uma rotina. Você não faz uma rotina no seu trabalho, você já sabe o que tem que fazer. É a mesma coisa. Mas Jonathan, eu vou misturar uma coisa com a outra. Coisa do sagrado com o profano, né? Não, você só tá simplesmente criando um método para que você consiga continuar entendendo se você está sendo direcionado pelo caminho correto, né? Se o que você está fazendo está tendo resultado. E esse resultado é um resultado quantitativo, não é um resultado qualitativo. É um resultado quantitativo que vai te mostrar pequenos indicadores, mas já que vão te ajudar, já vão te dar um ânimo. Por quê? Porque alguém que faltava no seu ensaio, que em um grupo de 20 vinha 10 pessoas, agora você está começando a perceber que está aumentando, porque você sabe exatamente, além do senhor problema, da menina problema, da mulher problema que não vem nos ensaios, você lembra de outros que talvez precisem de uma chamada. Aí você vai lá, manda uma mensagem, liga, visita, vai buscar. E aí com o tempo você vai perceber que o número vai acabar aumentando. Então de 10 está subindo para 15, né? Então já é um aumento significativo.
né? Mas vai chegar um período, e isso é normal, tá bom, gente? Vai chegar um período que essa análise quantitativa não vai ser o suficiente. E aí você vai de novo entrar no limbo da indisciplina. Então, por que você vai começar a chegar no limbo da indisciplina? Porque você vai perceber que tem muito volume, tem muitas pessoas, mas o que você imaginava para aquele grupo não está acontecendo, certo? O que você imaginava para aquele grupo não está rolando. Tipo, eu queria, Jonathan, que meu grupo, quando tocasse, as pessoas se fossem cheias do Espírito Santo. Eu queria, Jonathan, que quando meu grupo cantasse, as pessoas fossem libertas. Eu queria, Jonathan, que quando o meu grupo se apresentasse, ou quando eles fossem a gente fosse fazer um ensaio, eu percebesse que todos fossem cheios do Espírito Santo, todos fossem mudados, a disciplina, comportamento, etc. deles fosse mudando. E aí é que vem um pedaço da análise quantitativa. Eu não vou conseguir dar tudo agora, tá? Mas se você gostar desse canal, gostar desse vídeo, eu vou trazer outras ideias de análise quantitativa aqui para vocês. Eu vou dar uma pincelada, porque eu falei bastante aqui sobre análise quantitativa, né, para vocês. Então, se você quer ver a segunda parte, quer ver mais sobre esse assunto, deixa o seu like aqui, tá bom? Deixa o seu like, comenta aqui que você quer ver a segunda parte, que eu vou trazer mais ideias de análise quantitativa para os seus ministérios, para os seus departamentos, que me ajudaram muito antigamente e eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Mas vou dar uma pincelada, tá? Tirando a parte espiritual que todo líder tem que ter, que parte é essa espiritual? Orar, buscar a direção de Deus, né? Buscar direcionamento, discernimento de Deus. Para quê? Para que você saber para onde você está indo, o que você tem que fazer, para que você está fazendo o que está fazendo. Tirando isso, que você vai pedir orientação para Deus para te ajudar, auxiliar a criação do plano, né? Que plano é esse? O plano para o seu departamento, para o seu ministério. Talvez você seja uma pessoa mais voltada para o evangelismo, talvez seja uma pessoa mais voltada para o cuidado ao próximo, talvez você seja uma pessoa mais voltada para o acolhimento, uma pessoa mais voltada à oração, uma pessoa mais voltada para essas áreas da igreja, tá certo? Quando você se torna líder, essa sua característica não tem como desvencilhar, não tem como separar, essa palavra certa que eu estou tentando achar, não tem como você separar a sua característica com a sua liderança. Então, você vai acabar puxando para esse lado, tá bom? Isso é normal. Tirando essa parte que você tem que orar, pedir discernimento, sempre tá constante com a sua vida de devocionais, sua vida de disciplina espiritual, o mais regrada possível, tá? Tirando esse lado, vamos para análise quantitativa do seu ministério. Quantitativa não, qualitativa, gente, me desculpa, tô olhando aqui a minha nota. Qualitativa, tá? Como Jonathan, eu vou medir se o que eu estou fazendo de uma forma qualitativa está tendo resultado, para que quando o desânimo, quando a tristeza, quando a vontade de desistir desse ministério aparecer, eu olhar para esses números e refletir sobre eles e perceber da onde a gente estava, o momento que a gente estava lá atrás, a frustração que nós estávamos passando lá atrás, só que agora a coisa começou a andar para frente, as coisas começaram a dar certo, só que não está perfeito, mas eu percebo que estou indo na direção correta, e é isso que é a ideia dessas análises, dessas formas de você metrificar, porque muitas das vezes você entra numa rotina, todos nós, a nossa cabeça é assim, nós identificamos um processo, identificamos uma rotina e o nosso cérebro já não pensa mais, não reflete sobre o que nós estamos fazendo. Isso é normal, tá bom? Isso é 100% normal. Só que para nós líderes, muitas das vezes queremos desanimar porque certo dia, quando a gente acorda, quando a gente vê, a gente olha pro todo, pensa no dia que a gente quer pensar sobre a vida, a gente percebe que muitas das vezes a gente só tá perdendo tempo. Quem nunca já pensou nisso? Parece que eu só tô perdendo tempo, parece que faço e não saio do lugar. Eu me esforço, me dedico, abdico de coisas, né? Abro mão de períodos, coisas da minha vida para investir nisso e parece que não dá resultado. Parece que quanto mais eu me esforço, mais a coisa fica parada, mais a coisa não anda, mais a coisa não funciona. E é por isso que essas análises nesses dias, que você estiver nessa situação, você vai pegar essas análises, olhar para elas e refletir sobre elas, refletir sobre os indicadores que elas vão te mostrar. Porque você vai perceber que apesar de seu sentimento querer desistir, você vai olhar para as suas análises, vai olhar para elas e perceber que você está trilhando o caminho certo. Há percalços, há problemas, há dificuldades, e isso é normal. Isso é normal, meu irmão. Você querer desistir, você querer parar, você querer desanimar o seu departamento, isso é 100% normal. Só que você olhando essas análises, você vai orar nesse dia, pedir a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir perceber que você está trilhando o caminho certo. Apesar dos percalços, apesar dos obstáculos, apesar dos problemas, você está trilhando o caminho correto. E isso que vai fazer toda a diferença no final das contas, tá bom? Como que eu vou medir a forma qualitativa? Uma das formas, tá? Vamos supor que uma prioridade para você é que você é uma igreja pentecostal, perfeito? Você é um membro, vou dar um exemplo só, tá? Mas existe para todas as denominações e congregações. Vou dar um exemplo da igreja pentecostal.
você é um membro da igreja pentecostal. Para você líder, tá? É importante que todos os membros do seu grupo, tá? Do seu grupo de ministério, seu departamento, sejam batizados no Espírito Santo, perfeito? O que você vai fazer? Você vai pensar em uma estratégia você pode seguir qualquer estratégia da internet, perfeito? Você vai moldar essa estratégia, moldar esse processo, aplicar esse processo. Mas antes de aplicar, você vai dar um passo antes e vai ver quantas pessoas são batizadas, que eu sei que são batizadas e que eu não sei que são batizadas com o Espírito Santo. Você vai fazer essa simples pergunta. Quantas são e quantas não são? E aí você vai anotar. Eu sei que tais pessoas são batizadas. Eu sei que tais outras pessoas não são. Perfeito? Até aí? Fechou. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Você vai se fazer a segunda pergunta. Eles sabem o que é o batismo com o Espírito Santo? Aí você vai pensar e talvez, aí sim, vale a pergunta antes de trazer a aplicação do seu processo, de como instruir, como que você vai fazer, independente. Antes da aplicação, você vai questionar eles, fazer essa pergunta e anotar quem de fato sabe que é o batismo com o Espírito Santo e quem de fato não sabe que é o batismo com o Espírito Santo. Depois disso, você vai aplicar o método que você estudou, que você viu na internet. Você vai aplicar esse método. Você vai ensinar, discipular, treinar, chamar para orar junto, jejuar, não sei qual que é a disciplina. O método, é isso que eu estou falando, o processo que você vai fazer. No final, ou no decorrer do processo, você vai chegar e fazer essa análise de novo. Quantas pessoas nesse processo foram batizadas? Nossa, foram batizados das 10 pessoas que não eram batizadas. 5 foram batizadas. Percebe que o indicador vai te mostrar a progressão, para onde você está indo. É isso para que servem os indicadores. Te mostrar tendências, te mostrar caminho, entendeu? Então, quando você vê esse número, você vai parar e pensar, nossa, realmente foi muito proveitoso. Aproveitou muito. Eu não preciso ficar insistindo, quebrando a cabeça muito tempo nisso. Eu vou continuar intercedendo e orando para os outros que não foram batizados. Mas 50% dos 10, dos 10 pessoas que não eram batizadas, metade foram batizadas no Espírito Santo. Para mim, foi uma coisa muito boa. Vamos pular para outro indicador. Talvez você não seja pentecostal, mas talvez você acredite no batismo nas águas, perfeito? Aí você olha no seu grupo de jovens. Quantos são batizados nas águas? Aí você faz essa pergunta, quantos são batizados nas águas? Beleza. De novo, nesse exemplo, 10 pessoas não são batizadas nas águas. Perfeito? A segunda pergunta. Eles sabem o que é batismo nas águas? E por que fazemos? Aí você pode fazer de novo essa pergunta aberta para todos eles, correto? E quando você fizer essa pergunta aberta para todos eles, você vai metrificar quem sabe o que é e por que fazemos e quem não sabe, perfeito? Até aí. E aí você vai aplicar o processo, o método que você viu na internet, de um outro influencer, de um outro, em um workshop e tal, e você vai aplicar. Aplicou métodos, 3 discipulado, período de oração, não sei o que, aplicou. Chegou no final, você vai chamar pessoas para se batizarem as águas e você vai metrificar de novo. Pô, dos 10, agora 7 quiseram se batizar. Outros 3 não quiseram. Entenderam, compreenderam ou talvez tiveram algumas dúvidas, mas não querem realmente buscarem mais, aprofundar mais sobre o assunto. Por isso que eu mudei o assunto, tá vendo? Essas pessoas não estão afim, elas não querem de fato serem batizadas nas águas, não querem, elas sabem o que é, elas não querem tirar todas as dúvidas, não querem se aprofundar. Isso é tudo bem, isso é normal. Só que se a gente olhar, a gente só vai olhar para o problema dos outros 3. A gente só vai focar nos outros 3. Só que aí, no todo, foram 7 pessoas que se batizaram nas águas. Aí você vai olhar o antes e depois e perceber que você está trilhando o caminho, certo? Esse indicador te mostrando a tendência que você está indo para onde você queria ir. Você entende? Então, o primeiro passo para você construir a sua disciplina é ter um sistema de metrificação para te mostrar que, apesar do seu desânimo, apesar do sua tristeza, apesar da sua frustração, né? Assim como uma pessoa que está treinando todos os dias, ela não tem pique de treinar. Ela vai treinar porque depois ela vai ver resultado. Ela vai ver o resultado no final do processo. Durante o processo, ela vai medindo, vai batendo os números, ela vai perceber. Eu ganhei mais massa magra, perdi mais massa ruim. Então ela vai começar a perceber o progresso que ela está tendo, porque os indicadores estão mostrando para ela o progresso que ela está tendo. Então, eu te dei 2 exemplos de como você vai metrificar, entendeu? Segundo, vamos pular para um outro exemplo agora. Continuar com o grupo dos jovens, que eu veio mais uma ideia aqui, eu deixei anotada mais uma ideia. Eu deixei mais uma ideia anotada aqui para compartilhar com você. Você está no grupo de jovens. Aí você ensina no seu grupo de jovens por que eles não devem se relacionar antes do casamento. Aí você vai fazer essa pergunta. Quantos já estão no relacionamento e quantos não estão no relacionamento? Quantos já estão, que você sabe que já estão
tendo esse tipo de comportamento e quantos não estão tendo esse tipo de comportamento. E aí você vai perguntar, eles sabem o porquê, além da resposta óbvia? É isso que vai começar a te dar aquele gosto do qualitativo. Por quê? Porque eles vão te dar uma resposta pronta. Eles vão te dar uma resposta óbvia. Ah, porque Deus não quer. É porque é pecado. Mas por que é pecado? E é isso que você vai começar a metrificar de uma forma qualitativa. E aí você vai perceber. E aí você pode aplicar qualquer processo que você julgue importante. Qualquer método que você julgue interessante. Aplicou o método. Agora, vamos medir de novo. Pô, nossa, teve mais casamentos, teve mais noivados. Por quê? Porque você começou a medir. Então, tipo, nossa, de 5 pessoas, teve um casamento. Já foi uma coisa interessante, porque você teve frutos. Esse é o problema. Aí vamos pular para o último exemplo de análise qualitativa, tá? É um último exemplo e já deu meu tempo aqui. Eu não quero te aprender muito tempo aqui nesse episódio. Ó, último exemplo. Você é ministério de louvor, equipe de mídia, equipe de louvor. Beleza. Aí você quer que um comportamento, por exemplo, você quer que o pessoal tire o louvor antes. Simples, tire o louvor antes. Perfeito? E aí você vai começar... essa pergunta é fácil, né? Você vai se perguntar, qual é o nível de erro do seu ministério? Ou, não o que você acha, esse é o problema. Não é o que você acha, é os erros que realmente acontecem durante o culto. Pô, o cara errou a nota tal. O ministro de louvor errou a entrada tal. Você vai lá e colocar X erros por culto. X erros por culto. Então você vai começar a medir. Primeiro culto, 3 erros. Segundo culto, 4 erros. Quinto culto, 3 erros. Mediu? Beleza. Aí você vai começar a se perguntar, o que depende de mim para as coisas melhorarem? Por exemplo, se eu mandar o louvor um pouquinho mais cedo, eu posso os cobrar para que eles escutem o louvor com mais antecedência para que isso aconteça. Você começa a aplicar isso e começa a medir. No dia que você aplicou, você deixa anotadinho lá no seu bloco de notas, no seu celular, apliquei tal dia, estou começando tal. Fiz um mês inteiro, certinho, um mês certinho, mandei os louvores com antecedência. Nesse mês, quantos erros aconteceram? E aí você vai começar a metrificar e se ajustar, porque esses indicadores te mostram a tendência, entendeu? Aí você é o cara da mídia. Pô, Jonathan, esse comportamento tá me chateando, o cara não tá pegando o ângulo, eu falo, ele não tá entendendo a ideia, pegando a ideia da coisa. Aí você vai se perguntar, por que ele não tá entendendo? Por quanto sabe e sabe o que sabe? Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente ensinou tudo, a gente já falou tudo, mas muitas das vezes a pessoa não entendeu, a pessoa não absorveu, aquilo não se tornou algo concreto. A gente fala de um algo lúdico, principalmente na equipe de mídia, a gente fala de um algo lúdico e aquilo tem que se tornar algo concreto, para que a pessoa consiga visualizar. Porque, como a gente trabalha com voluntário, a pessoa precisa conseguir visualizar sobre o que você está falando de uma forma concreta, de uma forma lúdica, para que ela consiga absorver, e aí você vai medir a quantidade qualitativa do seu departamento. Então, para você se tornar um líder disciplinado, para você sair desse episódio com a sua cabeça fervendo, para você entender que isso é que vai te ajudar, além do Espírito Santo, além da palavra de Deus, além do incendiar do Espírito Santo, é você ter a qualidade, você ter a capacidade de metrificar os seus comportamentos, os seus resultados, as suas conquistas. Porque aí você vai chegar, gente, conseguimos tal coisa. Estou feliz porque conseguimos. Tive um resultado de X%. Tive um resultado de que todo o meu grupo agora é batizado nas águas. É um feito muito bom. Eu tive um resultado que todo o meu grupo está comparecendo em todos os discipulados e entende a necessidade do discipulado, para que nós fazemos, por que isso é importante. Agora eu estou começando a ver as coisas dar certo. Agora eu estou começando a ver um aumento de 3 pessoas por semana. O grupo está crescendo, as pessoas estão comparecendo. Por quê? Porque você está conseguindo metrificar. E quando o dia mal chegar, quando o dia do desânimo chegar, quando o dia da tristeza chegar, quando o dia de chutar o balde chegar, você vai olhar para esses números e vai perceber. Apesar do meu sentimento ser um sentimento de tristeza, apesar do meu sentimento ser um sentimento de derrota, eu começo a perceber que eu estou caminhando para o caminho correto. Eu estou indo para o caminho correto. Estou fazendo a coisa certa. Estou fazendo o que precisa ser feito e vai dar resultado. Isso que é legal. Porque você sente dor no treino, você sente dificuldade, vontade de se alimentar e não se alimenta. Você abdica de alimentos que você já estava acostumado e não come aqueles alimentos. Você come outros, porque no final da semana, quando você fosse pesar, você olha, agora perdi X quilos. Porque você está metrificando, você está se tornando algo lúdico, né? Algo que vem do sentimento em algo concreto, onde você pode bater números a números, semana a semana, resultado a resultado, passo a passo, o quanto você está indo para o lugar correto. Então, o primeiro ponto para você sair do indisciplinado, que faz as coisas e não tem constância nas coisas, é você metrificar
os seus resultados. É você ter uma forma. E eu não quis ser concreto aqui, te mostrar alguma forma, porque talvez a gente tem pessoas que gostam de escrever papel, pessoas que gostam de escrever no celular, pessoas que gostam de ter planilhas, então é de perfil para perfil. Mas a ideia é você metrificar, que é uma métrica. Comece com uma métrica simples, uma métrica quantitativa. Começa a metrificar a quantidade das pessoas que estão indo no ensaio, a quantidade das pessoas que estão comparecendo no discipulado, a quantidade das pessoas que estão comparecendo aos cultos. E isso já vai começar a te acender aquela chama de, nossa, isso realmente funciona. Nossa, eu consigo perceber que tá faltando, que não tá. Porque naquele dia, eu não reparei que aquela pessoa não tinha faltado. E talvez aquela pessoa estivesse passando por uma dificuldade, ela precisasse de só uma mensagem, uma ligação. Ou perceber, sentir a sua falta. O que tá acontecendo? Posso ir te buscar? Precisa de alguma ajuda? Isso vai fazer total diferença, porque você vai começar a dar mais resultados. E no dia que a disciplina, a vontade de não continuar, a vontade de desistir, aparecer e bater na sua porta, você vai começar a perceber que apesar disso, você vai se esforçar mais, porque você sente que está desanimado, você sente a tristeza, mas essa tristeza não consegue vencer, porque além do Espírito Santo, a sua metrificação, o resultado da sua metrificação vai te mostrar que você está trilhando o caminho correto. E é sobre isso que nós falamos hoje no Worship Backstage. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você tem alguma ideia de metrificação, além da quantitativa, mais puxando para o qualitativo, comenta aqui e eu vou dar um coração para você. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Muitas pessoas precisam disso. Muitas pessoas que acham que só as coisas de Deus só dá para ser medidas no nível espiritual. As coisas do Senhor, os trabalhos voluntários só dá para medir no nível espiritual. Tem sim, a gente não está negligenciando, a gente não está falando que não dá, a gente está falando que não existe. A gente sabe que existe o mundo espiritual, a gente sabe que existe, as coisas de Deus são sacro, a gente sabe de tudo isso. Mas além disso, existe o operacional e isso vai te ajudar a você saber se você está trilhando o caminho certo, se o método que você está aplicando está dando resultado. E isso é importantíssimo para quem está mostrando, apontando o caminho, quem é o líder de um departamento de ministério. Espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso Worship Backstage de hoje. Até o próximo episódio. Querido Deus, gente. Tchau, obrigado.